área, né, de atuação na medicina veterinária, é, a gente namora, né? Eu falo essa parte do namoro por causa que é bom sempre a gente ter um contato com a área acadêmica, né? Não só em cima das pesquisas, mas também com os estudantes, né? No caso, eu atuo mais no campo, né? Na área de atuação, sou árbitro do Mangalaga Machador, sou árbitro do Campolina, sou árbitro da Pega e da BC Pampa. Tem 25 anos que eu trabalho com o julgamento, né? Tem um tempinho aí já de experiência. E a gente sempre milita bastante também nessa área, como eu falei, né? Não é que a gente faz grandes, né, grandes entradas na área de pesquisa, mas a gente sempre tá ligado a ela, então é muito importante estar falando para estudante, são os futuros profissionais, né, da nossa área, e sempre é muito bom poder estar orientando vocês nessa fase, porque vocês chegam com um rumo, né, diferente. Eu acho importante saber o que tem acontecido no Mangalaga Machador, né, principalmente que a gente vem falando. Então, eu sou médico veterinário com pós-graduação, né, já falei da área de atuação e é uma satisfação poder estar ao lado de vocês aí. Eu vou estar apresentando, passando então os slides, tá? E vou estar acompanhando por aqui, certo? Pode começar, Alto. Vamos lá, turma. Bom, gente, eu acho assim, é muito importante a gente lidar com as nossas raças, né? Primeiro, entender um pouquinho o que são elas, como funciona, né? Pegar um pouquinho do que é, pegar conceito. Eu acho assim, é uma palestra online, né? Eu até brinquei com a Vanessa antes da turma entrar e eu não sei mexer muito nesse negócio. Eu acho que a gente perde muito o tete a tete, né? Se olhar a prática, eu acho importante, né? As pessoas, no caso, até a própria Vanessa já estagiou comigo, provavelmente deve ter outras pessoas aí também que já estagiou. O dia a dia, aquele momento, né, que você está ali, você vai mostrando, você vê acontecer o momento, né, do bom senso de uma coisa em cima da outra. Mas eu acho legal orientar em cima né, de como é feita essa seleção, da termologia, da orientação de uma coisa em relação à outra. Para quem tem contato, né, mais com a raça, a gente sabe que é agregado em marcha e morfologia, são dois julgamentos, só que na verdade um tem tudo a ver com o outro também, né? A gente tem muita coisa que qualifica uma a outra. E o que, que vai qualificar principalmente aí a marcha é essa parte da morfologia funcional, né? A biomecânica, o movimento, é o equilíbrio, são as proporções, né? Aqui a gente vai falar muito dessa parte de morfofunção, da parte funcional das nossas raças de marcha, né? Às vezes não vão ficar tão presos aí a formas, porque essas formas às vezes são muito importantes para o padrão racial, né? Mas aqui no caso a gente vai estar falando mais dessa parte funcional, né? Eu acho uma orientação muito boa, não só para essa relação de pista, né? No caso, mas o conhecimento da conformação, eu acho ele hoje pouco explorado, né? Na nossa área profissional. Na seleção dos animais. Ela é muito utilizada no treinamento, porque a gente tem que individualizar esses treinamentos e a gente só vai conseguir individualizar esses treinamentos se a gente conhecer profundamente, né, a conformação desses animais, o que tem de debilidade, o que tem de qualidade, né, de potencial de recurso. Cada animal é um, então a forma de trabalhar ele é diferente por causa da parte de conformação, né, que é ligado. Então, hoje, de uma maneira muito sucinta, né, tentar arranhar um pouquinho isso aí, que isso é, na verdade, essa palestra é um curso que eu adapto para dar
na área acadêmica, né? Assim, para a gente poder falar, pelo menos sair orientado, né? É difícil sair sabendo, porque isso são anos de prática, é importante estar acompanhando isso no dia a dia, não só estudando as pesquisas, mas estar vivendo, né, a prática do cavalo também. Mas pelo menos assim, dar essa orientação, essa linha, a gente vai estar trabalhando em cima dela. Bom, gente, a história do Mangalaga Machador, ela começa, a gente sabe que antigamente era um continente só, a Pangeia, e ele se rachou, né, ao longo da evolução do nosso planeta. Quando separou a América, né, dessa Pangeia, não se sabe ao certo o porquê que a espécie Equidia desapareceu das Américas, né? Ela ficou na Ásia, na África, na Europa, mas não ficou nas Américas, né, no caso. Não se sabe por quê. Com a redescoberta, né, do continente americano, né, do norte, do sul, tudo, se começaram a trazer esses animais para cá de volta, né, para poder fazer trabalhos. E principalmente no Brasil, né, vamos focar nele, nas guerras napoleônicas. Pode passar, Vanessa, fazendo favor, vamos sair da introdução. Nas guerras napoleônicas, a gente tinha, antes, né, de começar essas guerras napoleônicas, no Brasil colônia, vieram algumas raças para cá, que eram oriundas da Península Ibérica, que eram 3 raças, que eram o Sorrano, o Garrano e o Marismenho, animais de lá, que eram ruins de conformação. Ô, Vanessa, eu não fico muito preso em slide, não, viu? Então pode deixar aí que a gente volta, vem, pode Tranquilo, ficar tranquilo. tranquilo. Só para não ficar só na introdução. Beleza. Aí, essas 3 raças, né, vieram em larga escala para o país, porque eram animais muito rústicos, né, e de conformação ruim, mas eram animais rústicos, né, que aguentavam muito serviço. E esses animais vieram para cá, né, para colonizar o Brasil, para desbravar as Américas, principalmente nas capitanias hereditárias. E aí começou-se a ter um rebanho aqui, né? Não que essas 3 raças eram criadas de maneiras separadas, elas foram misturadas entre elas também aqui, né? E no caso, quem pega aí alguns trabalhos, né, ou descrições da época, eles chamam essas éguas de éguas nativas, né? Mas na verdade são esses cruzamentos entre Sorrana, Garrano, Sorraia, Garrano e Marismen. Enfim, chegando aí nas guerras napoleônicas, né? Napoleão invadindo a Europa toda, o Dom João VI pegou e veio para o Brasil. E Portugal, a gente sabe, né, é um país com muita cultura e tradição equestre. E ele trouxe alguns animais de uma cordelaria, que era a cordelaria real, que era a Alter Real. Né? Ele trouxe esses animais juntos com ele, veio para cá e deixou esses animais com alguns, né, barões, donos de terra na época, ou de capitanias, para desenvolver mais o rebanho aqui, né, do Brasil. E um desses que recebeu um cavalo foi a pessoa que liderava a comarca do Rio das Mortes, que é exatamente no sul de Minas. Né? Para quem é mais de dentro da raça, é o famoso Barão de Alfenas. E o Barão de Alfenas pegou esse cavalo alter e usou nessas éguas que a gente chamou de éguas crioulas, né? Ou éguas nativas, que a gente já sabe que não eram nada nativas porque não tinha cavalo aqui no Brasil, né? Não tinha equídeo. Mas, enfim, se utilizou esse cavalo e desse animal saiu um animal que eles na época chamavam de sublime. Agora, por que eu estou contando essa história toda? O Alter Real é um cavalo, se a gente for pegar, que a característica principal dele, né, no andamento, é de trote, né, um cavalo de trote. Essas raças, Garrano, Sorraia e Marismen, no meio deles, a gente tinha alguns animais que tinham andamentos bem desequilibrados, muito laterais, a gente vai estar explicando isso tudo, viu, gente? É só para vocês entenderem a história. Desculpa. E esses animais acasalados com os halteres começaram a apresentar essas características desse desequilíbrio do andamento. Animais mais macios, rústicos e que melhoraram bastante a conformação por causa da utilização do halter real. Esses animais eram utilizados, né, para caça ao veado, na lida do campo,
e também para longas viagens para a corte, que era no Rio de Janeiro. E o caminho passando do sul de Minas passava dentro de um lugar, né, ali pela Estrada Real, que era Pati de Alferes. E esse pessoal de Pati de Alferes viu que esses cavalos começaram a fazer muito sucesso na corte, começaram a comprar esses cavalos do Barão de Alfenas e revender no Rio de Janeiro. Esse pessoal, né, que começou a revender, essa propriedade deles, né, que era em Pati de Alferes, se chamava Fazenda Manga Larga. Então, daí veio o nome, né, dos primeiros registros aí da nossa raça. Então, esse andamento desequilibrado que eu falei, ele nada mais é do que o gene que a gente tem, né? A gente sabe que a marca ela é genética. Esse gene, essa característica desse gene, as raças ibéricas rústicas que vieram para cá apresentaram. Né? Então, como foram acasaladas, elas foram transmitindo isso para as proles, né? E foram acasalando entre eles, né? Esses animais de nome sublime. E aí a gente começou a ter, né? Aqui no nosso país, os animais de marcha. E aí que tá. Qual a diferença, né, dos animais marchados dos animais trotados? Que está aí no nosso primeiro slide. A principal característica é que o animal marchado ele sempre está em contato com o solo. E os animais trotados, o contrário. Esse animal sempre vai perder o contato com o solo, ou seja, ele vai apresentar o tempo de suspensão. Então, ponto. Quando chega e fala andamento marchado, é porque o animal está sempre em contato com o solo. Só isso. E quando eu falo andamento trotado, porque o animal está em suspensão, ou seja, ele perde o apoio de algum dos membros com o solo. Então, gente, pensa aí para você ver. A gente já tem dois ramos, né? Trotados e marchados. Dentre os marchados, né, a gente tem mais 3 ramificações. A primeira delas, a andadura. A segunda delas, o passo. E a terceira delas, a marcha. Então, a marcha, ela nada mais é do que um andamento marchado. E no trotado, né, no outro ramo, a gente tem mais 2 ramos, que é o trote, né, e o galope. Também é um tipo de andamento trotado. Né? Vamos aos poucos. No caso da andadura, é quando você tem os avanços e os apoios exclusivamente laterais, né, dos membros no solo. Pensa para você ver, você tem 4 membros, né? Então você tem a mão direita e o pé esquerdo, ou seja, está apoiando ao solo, é um diagonal. Se você tem mão direita e pé direito, né? O lado de cá, é um apoio lateral. Então você vai ter apoios diagonais, apoios laterais, né? Dentro dessa passada, né? No caso. Então, gente, no caso do marchado, a andadura ela é um andamento que os avanços e os apoios são exclusivamente ou quase exclusivamente laterais. Né? Então pensa tipo um lobo-guará andando, né? Os dois lados simultâneo. Esse tipo de andamento é um andamento marchado, mas ele é um defeito desclassificante para nossas raças de marcha, né? O Mangalaga Machador, o Campolino. Então, só para vocês, né, a conceito de conhecimento técnico, saberem que a andadura ela é um andamento marchado, só que a gente, na seleção, descartou ela. Né? Então, sobrou aí o passo, se a gente pegar o passo, né, é um andamento marchado, sempre vai estar em contato com o solo, e a marcha. E no caso do trotado, né, a gente tem o apoio diagonal, o tempo de suspensão e o outro apoio em diagonal. Então, um diagonal, suspensão, outro diagonal. Simples, né, gente? Bem equilibrado, esses apoios, bem cadenciado. Vamos voltar lá na marcha, que eu acho que é importante a gente ir com calma nela, para vocês entenderem um pouquinho dessa distribuição de apoios que faz a marcha. Vocês lembram lá do gene da marcha, turma, que a gente falou? Pois é. O que ela faz para dar aquele desequilíbrio que a gente comentou lá dos animais ibéricos? Nesse apoio, nesse avanço dos membros em diagonal, o apoio do anterior vai ser antes do apoio do posterior.
Gente, todo mundo sabe que os animais tendem, como a gente, tendem ao equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é o animal avançar simultâneo e simétrico e apoiar simultâneo e simétrico, né? Ou seja, o trote é um andamento equilibrado. É um andamento mais natural, vamos falar assim. O gene, esse gene, né, que ele é um gene recessivo, ele gera um desequilíbrio nesse avanço dos membros. Esse gene faz com que o anterior chegue um pouco antes do posterior. Então, vocês pensam, se os avanços estão ocorrendo e chega um apoio da mão, né, no diagonal, os outros dois membros em diagonal têm que estar apoiados, concordam? Né? Então, esse anterior vai chegar e aí nós vamos ter 3 apoios, ou seja, tríplice, um tríplice apoio. Por que eu falei isso tudo? Porque é exatamente esse o conceito de marcha. São animais que apresentam, que são um andamento marchado, que apresentam apoios em diagonal e lateral, intercalados por esses tríplice apoios, né? Por quê? Por quê? Porque o anterior vai estar tocando o solo antes do posterior, né? Então, como a mão chega antes, vai dar o tríplice apoio. Entenderam, gente? Deu para pegar um pouquinho isso? Depois nós vamos conversando. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai perguntando aí. Não sei se tem chat, ou Vanessa. Se o pessoal estiver sentindo alguma dúvida aí, se você quiser falar, você fica à vontade, viu? Você vai me dando suporte aí com a turma. Certo. Beleza. A gente pode deixar para talvez no final tirar dúvidas, não? Pode ser, tranquilo. Pronto, eu vou analisando e ao final eu recapitulo o que rolou por aqui. Pode seguir. Top. Então, gente, agora vocês já têm uma relação do que é o andamento marchado, do que é o andamento trotado, né? Qual é o conceito de marcha, o que é uma andadura, o que é um trote. Eu acho que, pelo menos esse conceito, vocês têm que saber. Né? A turma que está aí está relacionada ao cavalo, está relacionada à marcha. E o Mangalaga Machado é a maior raça que tem no nosso país. Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho esses conceitos. Né? Igual como eu falei no começo da palestra. Ver, entender isso é o dia a dia, é a prática, é a pista, é o curral dentro de casa, a hora de pista, né? Que você vai tendo isso. Mas aí, gente, aí tem uma grande pergunta que eu acho bacana, que vocês, né, a turma aí do Nordeste é muito referência, né, na marcha picada. Qual a diferença da picada e da batida? Né, que são dois. Pensa no raminho lá que a gente foi fazendo, tem esse outra subdivisão da marcha, né? A marcha picada e a marcha batida. Vocês lembram lá, né, da mão chegando antes da perna? Pois é. Quando essa mão e essa perna chegam muito próximas uma à outra, né? Vocês concordam que se os apoios são juntos, eles vão gerar um som só, né? Os dois membros tocando juntos, ou seja, vai ser um som associado. Agora, se a mão está tocando o solo antes do posterior, vai gerar dois sons, né? Ou seja, é um som dissociado, né? O outro conceito aí, para quem vai em muita exposição, já viu a gente comentando, né? Falando de dissociação e tudo. Esse é um outro conceito. Então, gente, dissociação a gente não vê. Dissociação a gente ouve. Por quê? Porque está dando dois sons distintos, né? Ou diferentes dos anteriores e dos posteriores tocando solo. Já que a gente já está nessa batida, qual a diferença da picada da batida? Na picada, na batida, no caso, o anterior chega muito próximo do posterior, ou seja, a dissociação ela é muito pequena. No caso da picada, o anterior chega muito antes do posterior, ou seja, a dissociação ela aumenta, né? Os barulhos ficam mais despaçados. Então, no caso da batida, é um barulho quase próximo e na picada são barulhos mais despaçados. A diferença de picada e batida é só essa. O anterior, em uma marcha, toca o solo antes do posterior e na outra toca quase junto. Ambas vão ter tríplice apoio, né? Isso vai alterar um pouquinho a distribuição de apoio, mas sempre você vai ter avanços
diagonais, laterais, intercalados. Em alguns, né, num conceito, umas mais, outra menos, mas isso aí é outra palestra, se dá um curso de 3 dias também, só para vocês entenderem isso. Entenderam, gente? A diferença de marcha. Gente, qual a diferença de picada e batida? Tempo de dissociação. Ponto. Esse é o conceito. Conceito de marcha. Andamento marchado que apresenta tríplice apoio intercalado por apoios diagonais e laterais. O que é o andamento marchado? O animal sempre está em contato com o solo. O que é dissociação? É o som que a gente ouve dos membros sendo apoiados em momentos diferentes no solo. Ou seja, quando a gente tem um animal dissociado, significa que esse animal está apresentando o tríplice apoio. Ou seja, é uma característica que a gente quer, né? A gente viu que é a principal característica que a gente quer da marcha. Vanessa, pode passar aí que os meninos devem estar quase dormindo de ver esse cavalinho aí. Aí, turma, a gente, né, nos nossos estudos e nas nossas pesquisas, a gente fez uma coisa que é o diagrama clássico, né? Aí vocês já vão ver outro conceito que é muito falado em pista. Ah, esse cavalo aí tem bom diagrama. Por que que a gente fala isso aí? Porque ele é uma representação gráfica, né? Não significa que ele tem que ser esse negocinho aí que vocês estão vendo igual. Né? Isso aí vai mudar e a gente vai estar falando dele, mas isso aí é uma representação gráfica do ideal. Então vocês olham aí, ó, as duas primeiras, 2 tríplices apoios, 2 diagonais, mais 2 tríplices apoios e 2 laterais. Ou seja, são as 8 fases clássicas do diagrama de marcha. Né? 4 tríplices, 2 diagonais e 2 laterais, todos intercalados, ou seja, tríplice, lateral, tríplice, diagonal, tríplice, lateral, tríplice, diagonal. Entenderam, gente? Essa distribuição é o que a gente acha como ideal. Agora, vai apresentar 2h30 lá na Nacional isso aí? Não, não vai, galera. Por que eu estou falando isso? Porque tudo modifica, né, gente? Se o apresentador tocar demais, se pôr pressão demais, se tocar de menos, se o animal estressar, se inverter o conjunto de frente, tudo isso vai interferir nisso aí. Esse é o ideal, e isso é a busca, né? É o que a gente quer. Mas a gente sabe que o animal é um ser vivo, né? Então tem coisas que podem alterar isso aí. Dentro do concurso de marcha, a gente quer aqueles que vão chegar o mais próximo possível desse diagrama clássico. Então, gente, esse termo diagrama são aqueles animais que às vezes, né, têm a distribuição de apoio, são dissociados, apresentam um bom tríplice apoio e foram regulares, né, o tempo todo ali dentro da categoria, distribuindo, não saiu muito da mão, né, e apresentou do início ao fim nessa dissociação natural e tudo. Pode passar, Vanessa, fazendo favor. Aí, gente, a gente entra nesses conceitos. Sendo que esses dois dados de cima aí, ó, a dissociação e o movimento, na verdade, aquilo tudo que a gente falou de dissociação era para ter falado aqui, mas eu já preferi falar antes, que a gente vai adiantando o processo. Dissociação e movimento nada mais é, né, para quem já leu o regulamento e vê, do que o primeiro quesito de julgamento, que é o gesto de marcha. Mas eu prefiro, quando a gente está em âmbito acadêmico, separar esses dois, a dissociação e o movimento, porque elas são duas coisas diferentes, completamente diferentes. A gente pode apresentar animais que apresentam boa dissociação ou ruim dissociação, e animais que podem ter bom movimento ou ruim movimento. Uma coisa é genético, e o movimento, a gente já está sabendo, né? Vamos falar disso, está em cima de conformação. Então, eu prefiro separar, no conceito nosso lá no Machador, o gesto anda junto, né? Dissociação e o movimento. Por quê? Porque os dois são muito importantes. Então, eles têm que andar juntos. Mas aqui, para a gente, que é uma conversa um pouquinho mais acadêmica, né? A gente separou para poder esmiuçar bastante isso aí. Então, a dissociação, eu não vou entrar nisso mais, né? Assim, você já sabe o conceito, depois no final aí a gente proseia mais desse negócio aí. E o movimento que nós estamos entrando, a qualidade do movimento. Esse movimento, gente, ele vai interferir na comodidade, ele vai interferir no estilo, na equitabilidade,
no rendimento de passada, principalmente, né, um dos grandes resultados de um bom movimento, e até na regularidade, né? Porque dissociar o animal marcha, mas ele marchar com qualidade, ele tem que ter isso aí, ó, movimento e proporções, que a gente vai estar falando mais na frente. Então, os conceitos, né, dissociação, a qualidade do movimento, né, aquele animal que usa as articulações com eficiência, que tem o engajamento motor com qualidade, né? O terceiro aí, o cômodo, né, animais, né, que apresentam um bom temperamento, como macios, que ampliam, que reúnem, né, que são de fácil equitação. O estilo, a gente tem a direção de frente, não só ela, né, a estabilidade corpórea, o anterior e o posterior, né, em coordenação o máximo possível dentro da marcha, que a gente já sabe que é um andamento desequilibrado, né, mas a gente quer o mais estável possível dentro desse desequilíbrio, claro, né, a equitabilidade é o poder de descontração, de responder bem aos recursos e aos comandos da equitabilidade, que é importante também para o trabalho do animal, né, conhecer essa equitação, porque a gente não consegue trabalhar hipertrofia, não vão estar falando isso mais na frente, sem conhecer, é o rendimento de passada, que é o animal que cobre o máximo possível de passadas para o desgaste, mas aí que está também, viu, gente? Esse rendimento são amplitude, é um animal amplo, mas eu não quero um animal que amplie e torça para ampliar. É o máximo de amplitude sem que você perca estabilidade, sem que você perca força motora, né? O movimento todo natural com amplitude. Isso vem do movimento também. E a regularidade é a manutenção disso tudo durante o campeonato inteiro, né? Entrou e saiu do mesmo jeito. Animais de boa conformação conseguem ficar mais regulares, né? Imagina um conjunto de frente pesado ou um pescoço mais curto, né? Para você levar aquela base, nós vamos estar falando disso mais à frente. É mais complicado você ficar 2 horas, 1 hora e meia dentro de uma prova desse jeito. Então a conformação ajuda muito essa regularidade, né? Pode passar, Vanessa, fazendo favor. Aí, turma, nos nossos estudos, tudo que a gente faz, agora vocês vão começar a lembrar do ser humano, dos atletas, né? A gente tem vários tipos de animal, né? É a mesma coisa de atleta. Então, por exemplo, assim, olha esse cavalo alazão de cima aí. Olha as formas dele, né? A gente bate o olho nele aí, você vê o quê? Todo ele com formas mais arredondadas, né? Se a gente olhar por trás, vai ser a garupa bífida, que é aquela garupa do coraçãozinho. Ele é um cavalo mais curto, ele é um cavalo que a gente chama de mais linfático, o couro, né? A pele um pouco mais grossa. Por quê? Porque a função desse cavalo, olha a hipertrofia de musculatura, é um cavalo que você vê que ele é muito vigoroso de musculatura, é um cavalo de tração, então ele é um tipo tração. Então olha as formas dele, né? Olha como que a gente seleciona esses animais. Agora, se você olha o de baixo, né, a égua tordilha e o outro escurinho aí de cima, olha como que eles são todos mais leves do que esse cavalo. São dois animais de tipo sela. E mesmo dentro do tipo sela, a gente tem diferenças, né? Então, olha o de escurinho por de baixo, olha a direção da frente do de cima, né? Ele é um pouquinho mais baixo, ele é mais pernalto, ele é mais comprido. Por que isso? Porque é um cavalo que foi desenvolvido para dar um galão, né? Uma amplitude, ou seja, ele é um cavalo que a gente chama dentro do tipo sela como um tipo corrida, né? E o de baixo é o tipo sela padrão, que é o nosso manga larga machador. Então, importante vocês saberem aí que tem essa divisão dessas, né, o tipo sela e tipo tração que a gente busca. Então, pensando no ser humano, né? Olha esse tipo de tração. Se a gente bate o olho nesse cavalo, a gente vai lembrar logo de um halterofilista, né? Um cara, aqueles cara que carrega peso pra caramba e tudo. Se você olha pro cara, pra esse cavalinho aí comprido do cantinho, vocês vão ver um cavalo de corrida, né? Um cara que faz 100 metros, que corre. E se você vê o de baixo, você vê também um cavalo de corrida, mas você vê um maratonista, né? Diferente. Um de explosão, um de maratona. Então você vê vários tipos de cavalo de forma diferente. Né? Fazendo essa analogia com o ser humano, eu acho que fica importante, fica mais bacana de ver. Entendeu, gente? Então, esse arredondado é tipo sela, os outros não são. Pode passar para outra égua mesmo, Anissa?
Isso. Aí, gente, vamos começar a falar da biometria, né, da parte funcional mesmo. Primeira coisa, gente, que a gente falou lá do movimento. Algumas coisas influenciam a ter um bom movimento e uma boa estabilidade. A primeira delas, né, o efeito maior, é em cima de ângulos, né, angulações. São os ângulos ali, né, que a gente pode ver. A gente sabe que o ideal do nosso cavalo, a nossa raça, é de mais ou menos trabalhando de 90 a 110 o grau de ângulo, né, que a gente trabalha. Isso, gente, para vocês entenderem, é muito fechado em relação a qualquer outra raça europeia, né? Porque nós selecionamos a angulação, a gente sabe que a gente quer esse movimento, né, articulado, eficiente, com extensão. Então, as nossas raças são as raças que mais se selecionam ângulos do mundo, né? O resto é mais aberto. Por que que a gente se seleciona tanto ângulo? Porque a gente sabe que ângulo tem a ver, o resultado de bons ângulos é amplitude, é extensão, é abrir o movimento, né? Então, como a gente tem essa angulação que a gente falou, claro que a gente não quer ele muito fechado demais, porque isso vai causar até lesões, ou muito aberto demais, que não vou ter o efeito da extensão da forma que a gente quer, né? Então, gente, ângulos, elas têm a ver com movimento, com amplitude, né? Com isso, extensão. E a outra coisa que a gente quer, que tem a ver também, são as proporções, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante aí também. E qual é a proporção? Né? Aí nós vamos começar a falar um pouquinho aí do padrão internacional do cavalo de sela. Existe um padrão, gente, que tem mais de 1000 anos que ele é descrito, né? Que é o quê? O tamanho da cabeça igual ao tamanho do pescoço, igual ao tamanho da espada, do dorso lombo, da garupa, da perna, da canela, tronco vazio substernal. Só que a gente já descobriu, em cima do trabalho do Juliano, se descobriu que a nossa raça não pode seguir esse padrão internacional do cavalo de sela. Por quê? Porque a nossa raça é específica, né? A nossa raça é de marcha. E as raças europeias não são de marcha. Então, o Juliano fez um grande trabalho, o True Type, né? Uma leitura para quem gosta de pesquisa, são 3 pesquisas em uma, e ela fez esse True Type do Manga Larga Machador. Então, como ele fez 3 anos estudando esses animais, campeões nacionais, se descobriu que as nossas proporções elas são únicas para a nossa raça. Então, por exemplo, canela menor que perna, né? Numa proporção de 1 para canela e 1,3 para perna, né? Pescoço ligeiramente maior que cabeça, ou seja, 1,3 de pescoço para 1 de cabeça. Tronco e vazio substernal, né? O vazio substernal é esse espaço de baixo aí do tronco. 1,3 para 1 também, né? Por quê que a gente está falando isso? A gente não está selecionando ângulo, a gente não está selecionando movimento, né? Marcha, que é dissociação com esse movimento. Então, o animal tem que ter o espaço corpóreo, né? Ou o vazio substernal, para poder ter esse movimento com qualidade. A gente sabe que essas proporções do padrão internacional de 1 para 1, o animal, para a nossa raça, ela falta luz substernal para a gente conseguir tudo que a gente quer, né? Elevação de base, né? Equitação, engajamento da perna, que nós vamos estar falando mais na frente. Então, gente, para vocês entenderem, né? Canelas, angulação tem a ver com extensão, proporções tem a ver com equilíbrio. E, secundariamente, também com extensão, né? Vou mostrar o porquê do equilíbrio. Pensa esse tronco aí da cégua lazã, né? Se vocês analisarem a espádua, né, o dorso lombo e a garupa, essa é uma égua que está próxima daí, as 3 regiões são próximas no tamanho, né? Ou seja, ela é 1 de espada, 1 para dorso lombo e 1 de garupa, ou seja, ela é uma égua mediolina. Agora, pensa se essa égua for uma égua que esse dorso lombo, né? Essa parte do meio aí, for grande, ela for comprida. Aí vocês pensam, gente, pensa um bambu grandão, que você pega no meio dele, você balança esse bambu. Não, as pontas vão ficar muito mais oscilantes. Se você pegar um bambu mais curto e fizer o mesmo exercício, as pontas vão ficar mais estáveis, né? Animais compridos tendem a oscilar os seus extremos. Isso acontece nos nossos animais também, né? Então aí você está perdendo o quê?
O equilíbrio, que a gente falou das proporções, é uma delas, né? Falamos uma outra mais cedo, imagina o pescoço um pouquinho mais curto. É como que você vai conseguir sustentar um pescoço curto, elevação, o tempo todo? Você vai conseguir um tempo. Agora, se você tem um pescoço maior, com a direção boa, né, a gente não quer pescoço alto e nem baixo. O pescoço alto também é ruim para equitação. A gente quer o pescoço oblíquo, né, de boa direção. A facilidade de você elevar essa base, de você trazer esse animal e fazer a reunião, ela é muito maior. Então, gente, aí nós só estamos entrando nessa biometria, né? As proporções influenciando na estabilidade corpórea lá da marcha, né? Os ângulos influenciando o quê? Na qualidade do movimento lá da marcha, né? E a gente falou das proporções de formas secundárias, né? Olha essa canela, essa perna. Aí vocês vão fazer exercício de física, né? Pensa uma canela longa. Qual que é mais fácil de você estender esse membro para dentro do tronco? Canelas longas ou canelas curtas? Obviamente, uma canela curta com uma perna longa, ela é muito mais fácil de você estender ela para dentro da massa, né? Então, aí é a proporção favorecendo a extensão de forma secundária. Beleza, galera? Então, já aprendemos aí, né, os termos da marcha, já aprendemos que ângulos trazem qualidade de movimento e proporção trazem equilíbrio e, de forma secundária, também ajuda na extensão. Tudo que a gente quer na marcha, né, turma? Uma marcha dissociada, com qualidade de movimento, com estabilidade, com facilidade de conduzir para trazer o conforto, com facilidade de equitar para poder engajar o posterior e trazer mais força. E aí a gente fala do movimento, né? O movimento é o resultado desses bons ângulos, com as boas proporções, né? Ou seja, essa boa conformação que a gente está buscando. O movimento são 3 fases no posterior, né? É a flexão, a extensão e a propulsão, que nada mais é do que a transformação disso em força motora. E a gente sabe que o anterior também são essas 3 fases. A diferença é que o posterior é chamado de motor do cavalo, porque 99,9% da força é advinda do posterior. Mas a gente tem que falar que tem 0,1% que é do anterior. Por isso que a gente cita ela também. Beleza, gente? Então, flexão, extensão e propulsão são as 3 fases do movimento que a gente tem na biomecânica aí de posteriores e anteriores, né? Essa flexão, essa extensão, essa propulsão é a primeira coisa que vai fazer ela ter virtude. Ângulos bons, proporções boas, musculatura é a terceira, que a gente vai começar a citar agora, né? Musculatura. E a sanidade podal, ou seja, a integridade desse membro, né? São os 4 alicerces para a gente ter um bom movimento desse animal. Beleza, turma? Então, ângulos, proporções, integridade dos membros e hipertrofia e musculatura dessas regiões. Tá entendido, turma? Já vimos um pouquinho da biomecânica, já sabemos aí o que está acontecendo, né, para trazer uma boa qualidade de movimento e influenciar lá na marcha. Pode passar, Vanessa. Olha aí, turma. Olha essa foto, né? Você olha um cavalo desse, você olha um cavalo desse, você pela foto dele parado aí, você sente a facilidade que ele tem de movimentar, a leveza no movimento dele, né? Aí no caso, flexionando, né? O seu jarrete, a articulação tibiotársio metatársicas, e no caso do anterior aí, flexionando o joelho, né? Os ossos cárpicos aí. Então, ele está fazendo uma flexão, mas olha a direção da frente, olha a naturalidade com que esse cavalo se movimenta, né? Isso tudo é a conformação. Pode passar, Vanessa. Novamente, lembrando a conformação, né, Tom? Olha aí. Você vê um cavalo, qual que vai ter mais facilidade de você tirar o máximo, né, de movimento, de conseguir chegar no final de prova melhor, né? O outro cavalo falta conformação, falta proporções, né? Então, muita coisa em cima disso. Ô, Vanessa, volta para aquele cavalo castanho, o primeiro da conformação para mim. Isso, obrigado. Gente, falar um pouquinho dessa equitação, né? Eu acho importante para a gente usufruir, pelo menos igual eu falei, a gente
esmiuçar, arranha um pouquinho as coisas. Cada coisa que a gente está falando aí, gente, é um curso. Isso é 4, 5 dias de curso, né? Então, assim, aqui é só para vocês terem um direcionamento, né? Eu acho importante ter esse direcionamento. Então, falar um pouquinho dessa equitação. Por que a gente quer, que a gente falou, né? Essa pescoço oblíquo, a gente falou de animais mediolinos, estava falando todo de extensão e tudo. A gente quer esse pescoço oblíquo, porque na equitação a gente quer levar a base desse pescoço, né? Então pensa esse cavalo elevando. O que acontece com isso? Claro que esse cavalo tem que estar descontraído, né? Se o fogo estiver tenso, nada disso vai funcionar. Então tem que estar de forma natural, descontraído de forma natural. Por quê? Porque a gente vai ter uma coisa na linha de dorso-lombo, ali na coluna desse animal, né? Que é um arqueamento desse animal, ou seja, esse animal vai engajar ou vai colocar a garupa para dentro da massa, né? Vamos falar de uma maneira bem popular mesmo, né? Ele vai começar a querer sentar nas pernas. Por que isso, turma? Por que a gente quer isso? Olha esse cavalo aí. Racha esse cavalo no meio, passa uma linha bem no meio do dorso lombo dele. Você tem a porção anterior e a porção posterior. Qual o peso? Qual dessas duas partes vão ser as mais pesadas? Obviamente que o anterior é mais pesado que o posterior, porque tem o conjunto de frente, né? Então, gente, pensa para vocês verem, esse cavalo em liberdade na natureza, ele já é equilibrado, né? O Deus fez ele já equilibrado. Agora, quando você põe um cavaleiro ali próximo da cernilha, atrás da cernilha dele ali, né? Você tem uma sobrecarga muito grande na parte anterior desse cavalo, né? Então ele joga muito o peso do cavaleiro, mais o peso do conjunto de frente, você tem uma sobrecarga. Então você precisa de equilibrar novamente, colocar o ponto de equilíbrio correto desse cavalo. Então, a equitação, como a gente sabe disso, a gente vai elevar essa base, né, para poder jogar esse ponto de equilíbrio para trás, com forma, né, arredondando esse cavalo, fazendo essa coluna arquear e essa perna entrar um pouco mais na massa. Com isso, esse equilíbrio é colocado para trás, né, esse cavalo ganha virtude no trabalho de posterior, estende ainda mais, libera esses anteriores, porque o equilíbrio foi jogado para trás, e se esse animal aguenta 20 minutos, ele vai começar a aguentar 1 hora e meia, só por causa da alteração aí do ponto de equilíbrio. É simples, faz exercício com vocês, galera. Pega um balde, coloca um balde, né? Pega a mão assim, estende a mão para o seu lado e fica segurando o balde com a mão reta, plana, paralela ao corpo, assim, ó, igual eu estou fazendo aqui. E fica meia hora segurando desse jeito. Ou pega esse balde e coloca no ombro, aqui assim no ombro. Qual que vai ser mais fácil? No ombro, né, turma? Por quê? Porque aqui está mais próximo do nosso equilíbrio normal. Né? No extremo do nosso braço, você vai ter muito mais dificuldade de ficar meia hora carregando esse balde. É a mesma coisa do cavalo, né? A alteração do equilíbrio, ele aguenta muito mais, né? O trabalho é muito maior. Então, gente, só para vocês entenderem que a gente quer, quando a gente fala que esse cavalo está reunido, está engajado, está descontraído, é por causa disso que quer a elevação da base, a descontração. Se não tiver descontraído, gente, essa coluna vai ficar presa, tensa, não vai fazer esse arqueamento que eu falei, né? O movimento, em vez de engajar, o que ele vai fazer? Ele vai subir, vai verticalizar e você não vai ter o efeito de motor, né? De extensão, de força motora, de propulsão. Ou seja, você não vai estar fazendo nada disso que eu falei. Então, não adianta elevar essa base sem que esse cavalo esteja descontraído, musculado, né? Então, vocês entenderam também o porquê que a gente quer esse tipo de equitação. Pode passar, Vanessa. Aí, gente, eu já estamos, né, passando para a parte final aí da nossa prosa online. A morfofunção, gente, tudo que a gente falou aí, ó, a gente ganha no movimento, ganha no equilíbrio, ganha no dinamismo, ganha na excelência e na qualidade dos animais, mas respeitando essa palavrinha que está embaixo aí, ó, a naturalidade desses animais. Se a gente tem uma égua que ela nasceu com a direção de frente baixa, não adianta você querer subir ela na marra, né? Você elevar esse conjunto de frente da marra. Você vai fazer o trabalho do mesmo jeito.
né? Mas respeitando aquela conformação. Você vai tentar elevar o máximo que você aguentar para você poder engajar, não tem como, né? Então, essa palavra naturalidade ela é muito importante. Muita gente fala dessa naturalidade também, né, na distribuição de apoios. A gente tinha muita gente fazendo artifício nos animais antigamente. Ainda se tem, mas diminuiu. A gente está conseguindo combater isso mais. Estamos combatendo cada dia mais, né? Então, o animal que não é natural, ele é ruim para o próprio rebanho ou para o criatório. A gente, como médico veterinário, turma, a orientação tem que ser em cima do natural. Por quê? O criador, selecionando o natural, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter evolução zootécnica, né? A facilidade de manejo e de trabalho no treinamento desses animais é muito melhor, né? Então, se o animal vai responder melhor. Então, trabalho, orientem dentro de casa de vocês a procurar os animais naturais, né, de boa distribuição de apoio, mas a naturalidade também é o respeito no treinamento da conformação também, né? Que ele evita lesão e tudo mais. Então, essa morfofunção, ela é importantíssima para qualquer tipo de animal machador, porque ela vai gerar bom movimento, bom equilíbrio, dinamismo, excelência, desde que seja respeitado, né, a naturalidade desses animais. Pode passar, Vanessa. É isso que eu falei, gente, né? A gente começou a falar, eu falei com vocês, né, de individualização. O conhecimento da conformação, ela não é só para a marcha em si. Igual eu falo, a gente sente muito, assim, muito pouca gente conhece de conformação hoje, de verdade, né? Assim, eu falo de verdade, assim, é um meio que a gente tem que entrar mais, principalmente o médico veterinário, né? Por quê? Você faz a apartação de dentro de casa com ela, né? Você, principalmente, né? Você pode orientar o treinamento em cima dela. Acabamos de falar, né? Individualização no treinamento. Ah, vamos usar o exemplo da nossa égua lá da direção de frente baixa. Gente, uma égua de direção de frente baixa. Vocês vão trabalhar igual aquele cavalo castanho que a gente viu no outro slide. São planilhas totalmente diferentes. Às vezes vocês vão pegar um potro iniciando a sua carreira de pista com a ossatura fina, de musculatura mais débil, mas de conformação, de direção de frente boa. Às vezes você vai pegar um cavalo de angulação muito boa, mas de anterior com espada um pouco mais vertical, que o movimento da mão é mais limitado. Às vezes você vai pegar animais, né, de angulação mais aberta e direção de frente boa. Então, cada animal é um. Só vai conseguir planilhar e trabalhar esse cavalo quem conhece de conformação. E aí a gente vai falar, né, de dois efeitos do trabalho, né? A gente sabe que tem formas de compensação, né? Vamos supor que você tem um movimento lá que é limitado, o animal é angulação aberta, então ele estende menos. Ele pode ser compensado de duas formas. Uma delas é a compensação natural, ou seja, todas as outras regiões zootécnicas em volta daquele ângulo, ou seja, a musculatura é boa, a proporção de perna e canela é boa, a direção de quartela é boa, a direção de garupa é boa. Você tem tudo em volta daquela angulação, compensando aquela angulação. Então você pode ter, né, uma, 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 uma melhoria nesse movimento. Esse o ser humano não consegue mexer também. Isso é uma compensação, como a gente falou, natural. Agora, a gente tem uma outra forma de compensação, que é a hipertrofia, que é o trabalho. Por isso que eu falei lá do conhecimento da equitação dos exercícios, né? Fazer exercícios que vão fazer trocar o posterior para poder muscular a face interna de coxa, ou você engajar mais o membro. Então, você tem que conhecer os exercícios de equitação para você usar a musculatura, para você tentar compensar algum tipo de defeito zootécnico, né? De defeito angular ou proporcional e tal. Então, a única coisa que a gente consegue melhorar ou evoluir num defeito é hipertrofia, é igual hipertrofia. Beleza, turma? Então, a hipertrofia ou as planilhas, elas são feitas de forma individual. Cada cavalo é um, cada um vai fazer. Animais mais velhos que já têm tendência à lesão, porque já tem tempo de pista, né? A curva de evolução dessa planilha vai ser menor. Um animal potro bem conformado, ela pode ter uma curva de evolução um pouco maior. Então, aí é o bom senso, é o conhecimento, é tudo isso
que vai fazer a pessoa treinar esse animal de maneira correta, evitando lesão. Então, olha as observações, né? Falamos da naturalidade, repetir ela aí de novo, né? Respeitar a conformação desses animais, né? Trabalhar com conhecimento, igual eu falei, realmente conhecer de conformação, realmente saber os efeitos, montar, sentir esse cavalo, né? O efeito do posterior menos engajado, sentir, né, o recurso, o animal verticalizando o movimento em vez de engajar o movimento, sentir uma mão limitando, ou menos amplo, mais amplo, né? Essa palavrinha é muito importante, gente. Paciência. Sem paciência não se trabalha a cavalo, não se mexe com o animal, né? Se a pessoa está impaciente, vai tomar cerveja, vai comer um cuscuz, vocês gostam? Eu estou gostando de cuscuz também. Vai comer um cuscuz, faz outra coisa, mas não mexe com o cavalo. Cavalo tem que ser com paciência, ensinar devagar, muscular devagar. O animal só vai aceitar essa elevação de base, ficar naquela posição se ele tiver hipertrofia, né, da linha superior toda do seu tronco e pescoço, né? Então tudo é com essa palavrinha. Paciência em cavalo é tudo. E outra, cavalo sem estar feliz não trabalha, né? Bem feito. O nível hoje está muito alto em pista, né? Ou de apartação, para você só trabalhar o cavalo emburrado. Cavalos felizes travalam melhores e conseguem chegar melhor em prova. Isso até é trabalho também. Então, gente, naturalidade, respeito, conhecimento, paciência, bem-estar, né, animal, tudo isso gera qualidade, gera ganho, né, de um âmbito muito competitivo. Falar só mais um pouquinho desse bem-estar, gente. Bem-estar animal, turma, não deixa os outros falar. Quem fala de bem-estar animal somos nós, médicos veterinários, pessoas especializadas em cavalo, né? Nós podemos falar de bem-estar animal, porque nós estudamos para isso. Então, valorizem o trabalho de vocês, valorizem, né, a profissão de vocês. Vocês não deixem pessoas de fora do meio, né, que não tem conhecimento, às vezes, de estudo técnico, prático, que a gente tem, falar de bem-estar, que essa palavra é uma palavra muito importante, né? O manejo correto, falar do que é uma soltura de cavalo em piquete, né? A forma nutricional certa, de volumoso, de água limpa. Isso aí, o veterinário é aquele que tem a credencial oficial para poder falar de bem-estar. Então, se defendam, nos defendam. Pode passar. Gente, eu sou apaixonado por cavalo, eu sou apaixonado pelo Mangalaga Machador, né? A raça que eu crio há 40 anos com a minha família, e nasci e fui criado nesse meio a vida toda, né? É, todos os dias da minha vida praticamente são dedicadas a ele, a eles, né? A mexida tem bem tempo. E uma coisa que eu falo com vocês, a gente veterinário se unindo, a gente consegue fazer, né, uma evolução gigante, né? A gente em pista, os clínicos, aqueles caras, a turma da nutrição, que mexe com a nutrição, os assessores que vão trabalhar, a gente junto consegue fazer uma coisa muito importante, que é a diminuição de lesão, né? A gente fazer o cavalo ter bem-estar, longevo, é isso que a gente quer. Tudo isso é porque, antes de tudo, somos veterinários e a gente quer o melhor para os nossos cavalos. Eu sou apaixonado por cavalos, sou apaixonado pelo machador, e essa é uma coisa que eu quero que vocês empenhem junto comigo, viu? Desculpa aí a delonga, tamo junto, muito obrigado. É isso aí, muito obrigada. Pessoal, surgiu alguma dúvida, vocês podem estar interagindo aí pelo chat. Carol, palestra maravilhosa, com certeza. Só tem muito a agregar, né, pessoal? A nossa área de estudo, a nossa formação. Vanessa, o ideal seria mostrar na prática, né? Como eu falei com vocês, assim, é muita informação, mas eu acho assim, essa palestra pelo menos alinha, né? Assim, dá um Sim, com rumo. certeza. O ideal de prática seria muito importante, né? Talvez um dia aí
né, a gente conversa, vamos ter que ver as agendas de exposição. Desce para aí, a gente faz um dia de campo aí para vocês, uma coisa bacana. Pode contar comigo, viu? Eu Ah, acho importante. maravilha. Por favor, adoraríamos. Tamo junto. Pessoal, até então, muitos elogios, mas nenhuma pergunta. Bom, a palavra-chave eu vou estar passando para vocês da lista de frequência, né? Vou compartilhar a tela e vou estar mostrando enquanto a gente faz os agradecimentos, né? Para a gente poder estar concluindo, já que não tem essa perguntas, né? Então, aqui, a palavra-chave hoje é marchador. Quem está na lista de frequência pode estar assinando. Otto, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você por ter dado seu sim, mesmo não sendo sua, como posso dizer, costume, né? Se disponibilizou e com certeza agregou bastante nesse nosso encontro. Realmente faltam palavras para definir o quanto estou grata e estou me sentindo bastante contemplada, porque abordou pontos extremamente importantes para nós. Ao pessoal, o meu muito obrigada também por estarem participando, né? E é isso aí, minha gente. Obrigado, Vanessa. Foi um prazer estar aí com você, viu? Muito obrigada. Professora Carol, estiver acompanhando, quiser fazer as considerações. Então, vamos estar finalizando. Amanhã a gente vai estar tendo aí a palestra com o Lucas, certo? Do Aras Sucupira, falando um pouquinho de gestão de Aras. E hoje é isso, minha gente. Muito obrigada. Nos encontramos amanhã. Muito obrigada, Otto. Um Obrigado, abraço Vanessa. a todos. Tchau, com Deus. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite. Gente, não conseguiu pegar o link, pode me procurar no WhatsApp, tá? Só procure aqui para parar a gravação.